Olá pessoal, então hoje nós vamos dar continuidade aos conhecimentos básicos da geometria plana e nós vamos falar um pouquinho sobre triângulos, um pouquinho mais sobre triângulos, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é aprender a classificar um triângulo que pode ser classificado quanto aos lados, quanto aos ângulos e depois nós vamos conhecer um pouquinho sobre esses ângulos, ok? Então vamos lá. A primeira ideia aqui é a classificação quanto aos lados. Se a gente olhar para um triângulo e a gente verificar que todos os lados são iguais, esse triângulo tem um nome e ele se chama equilátero. Esse lado que a gente está falando aqui é o lado aqui em cima, embaixo, né? As laterais, todos são iguais, tá? Lado ou aresta, beleza? São chamados de aresta também. Então, todos os lados iguais. E quando eu falo todos, é todos, porque se eu tiver apenas dois lados iguais, eu tenho o nosso chamado isósceles. Isósceles, então, é aquele triângulo que tem dois lados iguais. E quando ele tem todos os lados diferentes, gente, nós chamamos de escaleno. Observem, nesse último caso aqui, nós temos o lado A, B, C, todos diferentes. A diferente de B, diferente de C. Né? Então nós temos então a classificação de equilátero, isósceles e escaleno. Tá? Gente, nós estamos classificando aqui quanto aos lados desse triângulo, tá bom? Agora, se eu classificar quanto aos ângulos, eu devo perceber o seguinte, ó. Imaginem vocês que esse ângulo aqui, sendo 90 graus, eu identifico 90 graus por esse quadradinho pequenininho aqui, com um pontinho no meio, mas normalmente a gente dá para verificar bem, né, que eles são perpendiculares o ângulo de 90 graus. Esse triângulo é chamado de retângulo. O triângulo retângulo é aquele que tem um dos ângulos igual a 90 graus. Né? Agora, gente, imaginem o seguinte, quando todos os ângulos são menores do que 90 graus, nós dizemos que esses ângulos são agudos. Então nós chamamos de acutângulo. O triângulo acutângulo é aquele triângulo que todos os ângulos alfa, né, beta, vamos botar aqui alfa, beta e gama, né? Alfa é menor do que 90, beta é menor do que 90 e gama é menor do que 90. Todos os ângulos são menores do que 90 graus. E finalmente a gente encontra o triângulo chamado obtusângulo. Obtusângulo é quando a gente tem um ângulo maior do que 90. Imaginamos aqui um ângulo de 120 graus. Né? Observem que alfa aqui, ó, é maior do que 120 graus. Então nós temos aqui um triângulo obtuso, ou seja, um obtusângulo. Então a classificação número 1, retângulo, acutângulo e obtusângulo. Retângulo, ângulo de 90, acutângulo, todos são menores que 90, e no obtusângulo nós temos apenas um maior do que 90, tá? Agora a gente tem uma regra, a regra diz o seguinte, que todos os ângulos aqui, gente, alfa, beta e gama, a sominha desses ângulos tem que dar quanto? 180 graus, tá? Obrigatoriamente. Qualquer triângulo? Sim, qualquer triângulo, todos os triângulos, seja ele equilátero, isósceles, escaleno. Se eu somar um triângulo equilátero que tem três lados iguais, evidentemente ele tem que ter três ângulos iguais. Então, nesse caso aqui, no equilátero, eu teria 60 graus, 60 graus e 60 graus, obrigatoriamente. Né? Aqui eu não tenho como precisar, certo? Mas evidentemente se ele tem dois lados iguais, ele vai ter dois ângulos iguais, são esses dois aqui. E aqui, se ele é escaleno, todos os lados são diferentes, ele teria então os três lados diferentes. Bom, então vamos fazer um cálculozinho de um ângulo aqui e conhecer um pouquinho sobre o tal do ângulo interno e ângulo externo. Gente, ângulo interno é o ângulo de dentro. Ângulo externo é o ângulo de fora, mas cuidado, não é todo o ângulo de fora. É uma parte desse ângulo que fecha uma sominha de 180 graus com o ângulo interno. Então, esse cara aqui, que é o 120 graus, é o ângulo externo. Vejam que ele fecha uma sominha de 180 graus.
Se ele fechou 180 graus, aqui obrigatoriamente vai ter que ser 60, porque o 120 mais 60 fecha o 180, tá? Então, moral da história, o ângulo externo, que é esse aqui, 120, mais o interno tem que dar 180. Agora, pela regra que a gente tem lá em cima, que os três ângulos somados dá 180, esses 50 graus somados então com os 60, somados com esse ângulo aqui que eu vou chamar de alfa, tem que dar 180. Então se eu isolar esse alfa aqui, fica 180 menos a sominha aqui que deu 110. 60 mais 50, 110. Esse 110 passa para o lado de lá e fica 180 menos 70, 180 menos 110 dá 70 graus, tá? Então esse ângulo é o ângulo alfa que a gente tem aqui. Beleza? Então agora só prestem atenção no último detalhe. Quando dois ângulos, tá? Quando dois ângulos, vamos colocar aqui embaixo, fecha uma soma de 180 graus, como foi o caso aqui, o ângulo externo, tá? Ângulo externo, aqui, ângulo externo, mais o ângulo interno fecha 180 graus, a gente diz que esses ângulos são suplementares. Quando o alfa mais beta fecha 180 graus, nós dizemos que eles são suplementares. É um conceitozinho básico que a gente tem que saber, tá? Então, o ângulo interno mais o ângulo externo são ângulos suplementares. Quando os ângulos fecham uma soma de 90 graus, a gente diz que são ângulos complementares. E, finalmente, quando esses dois ângulos somados fecham 360 graus, nós dizemos que eles são replementares. Tá? Então nós conhecemos aqui um pouquinho mais sobre os triângulos. Na aula que vem a gente continua o mesmo conteúdo, o mesmo estudo de geometria plana. Até lá!